Queridos, nesse momento nós vamos passar para o estudo desta noite. Estamos com um tema bem interessante, eu não sei se vai dar para falar tudo nesta noite, mas se ficar muito longo a gente continua na próxima quarta-feira. O tema desta noite é sobre relacionamentos, namoro, casamento e sexualidade. À luz da palavra de Deus, queremos trazer alguns ensinamentos sobre esses temas. E eu gostaria de introduzir, pedindo você para abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7. Acredito que esse seja um bom texto, porque engloba uma boa quantidade de assuntos sobre esse tema. Primeira Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Quem já está comigo, diz amém. 1 Coríntios 7, do 1 ao 15. Diz assim o texto: Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher tenha o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um do outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. E digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado como eu também vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas, se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe.
Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Amém? Glória a Deus. Hoje falaremos, como dito, sobre relacionamentos entre homem e mulher. E, queridos, percebemos a importância desse tema, porque o que temos presenciado são estatísticas altas de divórcios e, infelizmente, relacionamentos sendo destruídos, relacionamentos começando de forma indevida. Vemos muita precipitação, vemos muitas famílias desestruturadas. E precisamos, queridos, refletir sobre os princípios da palavra de Deus para evitar sofrimentos e desgastes desnecessários. Portanto, nada melhor do que refletir sobre isso. A igreja precisa tratar sobre esses temas, principalmente que nos retomam o valor de buscar viver uma vida digna diante do Senhor. Então eu te convido nesta noite a nós analisarmos sobre esses temas. Eu quero começar dizendo para você que Deus é o mais interessado em te ver feliz na sua vida sentimental. Deus deseja que todos sejam felizes na sua vida sentimental. Independentemente de qual seja a sua condição neste momento, seja solteiro, seja namorando, ou talvez ficando, Tem essa moda aí. Seja viúvo, seja divorciado, seja abrasado. Deus, Ele deseja que você se legalize diante dEle. Então nós começamos aqui já com tudo, com um conselho inicial do apóstolo Paulo, no versículo 1. Ele diz: é bom que o homem não toque em mulher. E esse tocar em mulher, irmãos, não é relação sexual mesmo, irmão. Paulo já começa assim, Os crentes de Corinto, mandavam cartas para Paulo com dúvidas, e aqui Paulo está respondendo uma carga de perguntas, e isso nos ajuda também. Então Paulo já começa dizendo: olha, é bom, eu te aconselho, não é um mandamento, mas eu te aconselho, é preferível que você não toque em mulher. Digo, por causa da imoralidade. Cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Aí no versículo 7, 8 e 9 ele diz: gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom permanecessem no estado em que eu também vivo. E a pergunta que surge é: qual é esse estado que o apóstolo Paulo vivia? Aí eu lanço para vocês: será que Paulo era solteiro? Paulo era casado? Ou era viúvo? Ou foi abandonado pela esposa? O que vocês acham? Solteiro, casado, abandonado ou viúvo? Vamos ver algumas hipóteses. Existe muita discussão sobre isso, porque a Igreja Católica defende que Paulo
era solteiro para defender o celibato, né, dos padres. Mas, irmãos, Paulo era o quê? Paulo era fariseu, ou seja, extremamente religioso, discípulo de Gamaliel. Portanto, Paulo, no mínimo, tinha contato com pessoas do Sinédrio. Lembra que Paulo era aquele que matava, executava os cristãos? Ou dava ordem, né? Então, irmãos, para você fazer parte do Sinédrio, você teria que ser casado ou viúvo. Talvez não seja um bom argumento, mas a forma como Paulo fala com propriedade sobre detalhes do casamento, não estou duvidando, a menos que ele também poderia estar sendo grandemente inspirado pelo Espírito Santo para escrever essas coisas, mas ele fala aqui com certa propriedade sobre uma relação conjugal. O fato é que por esses versículos a gente não tem dúvida que Paulo não estava com mulher. É isso? Que ele está falando para os solteiros, para os viúvos. Olha, fiquem no estado que eu estou, ou seja, eu estou sem mulher no momento. Mas, irmãos, partindo desse princípio de que Paulo era fariseu, que Paulo era discípulo de Gamaliel, que Paulo tinha contato com o Sinédrio, e para participar do Sinédrio, a pessoa deveria ser casado ou viúvo. Tudo indica que Paulo ele teve contato com alguma mulher. E ao que tudo indica, talvez, ou essa mulher morreu, ou esta mulher abandonou Paulo em virtude da sua conversão ao cristianismo. Porque isso também era uma prática comum. Tanto é que ele fala lá nos versículos finais, que a gente vai tratar a respeito disso. Quando alguém se converte, né? Pode ser que o cônjuge não aceite essa conversão e abandone. Mas o fato é que Paulo estava sem mulher nesse momento, e ele aconselha aos solteiros e aos viúvos: permaneçam como eu estou. Então, irmãos, percebemos aqui, primeiramente, que casamento não é compulsório. Ninguém é obrigado a casar. A palavra de Deus não obriga ninguém a casar. E Jesus disse mais, ele disse que existe alguns que estão aptos a não se casar, que ele chama de eunucos. O que era o eunuco? O eunuco poderia ser um homem que nasceu com alguma deficiência na sua genitália, a ponto de não poder reproduzir. O eunuco poderia ser um homem que foi castrado ou capado. Geralmente, esses capados, castrados, eram prisioneiros de guerra, que eram capados e eram colocados para trabalhar nos haréns. E o eunuco também poderia ser alguém que escolheu não ter relações com mulher. Escolheu se abster desse prazer, desta vontade, para se dedicar às coisas do Senhor. Então, talvez, neste momento, Paulo estivesse exercendo, um papel de eunuco voluntário. Tivesse abrido mão, de dar continuidade à sua relação, ou de desenvolver uma nova relação. Ou seja, a partir daquele momento, Paulo ele estava completamente dedicado ao reino de Deus. Ele estava ali no papel de missionário. Ele estava vivendo completamente para o reino de Deus, para as coisas do Senhor. E ele fala sobre isso nos versículos adiante, se você for ler. Ele fala que os solteiros devem cuidar das coisas do Senhor.
Ele fala que casar com uma virgem é muito bom, mas melhor ainda é não casar. Por que nós vamos entender isso? Quando Jesus diz que existem alguns que estão aptos a não se casar, Jesus fala em virtude de uma das respostas dos seus discípulos, porque Jesus está ali ensinando sobre o casamento, Jesus está mostrando a importância de não haver o divórcio, de não haver a separação, e os discípulos percebem a legitimidade desse ato e dizem: Senhor, então é melhor não casar, porque casar para viver uma vida imoral. Aí Jesus disse: nem todos estão aptos a isso. Aí Jesus fala lá em Mateus 19, a partir do versículo 10, ele diz: nem todos estão aptos a aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Aí ele fala: porque há eunucos de nascença, né? Que eu falei, aqueles que nascem com alguma deficiência na sua genitália. Há os outros que os homens fizeram tais, ou seja, aqueles que foram capados. E há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Então, irmãos, percebemos: casamento e relação não é obrigatória para todos. Existem pessoas que são aptas e escolhem não ter relacionamento. Então nós começamos a falar nesta noite sobre namoro cristão. Por que falar do namoro? Porque a fase é a etapa inicial de um relacionamento. O que é o namoro e para que serve? O namoro é uma fase muito importante, porque é o princípio antes do casamento, é a etapa em que há o conhecimento mútuo, em que há ali a troca de experiências, em que você vai conhecendo mais ou menos como é a pessoa. Você vai buscando ali afinidades, você vai galanteando a pessoa, você vai cortejando, procurando inspirar amor, vendo se as coisas são recíprocas, se tem probabilidade de dar certo. Ou seja, é uma preparação para um compromisso mais profundo, que é o casamento. Namoro é uma fase de abrir bastante os olhos. Mas o que acontece, irmãos, é que muitos casais, eles são tomados por uma paixão. E o que acontece? A paixão, muitas vezes, ela cega. Os especialistas em relacionamento dizem que a paixão ela dura cerca de 2 anos. Certamente vocês já presenciaram aqueles casais de adolescentes, que os pais estão dizendo: menino, esse homem não serve para você, esse cara é um vagabundo, esse cara faz isso, esse cara faz aquilo, mas a pessoa está cega. Não, mãe, ele é perfeito, ele é o homem ideal, eu não consigo viver. Ou seja, irmãos, estão completamente cegos. Os amigos estão dizendo: rapaz, ele faz isso pelas suas costas. Ele não é da forma que você pensa, mas não, a paixão cega a pessoa e ela não consegue ver defeitos. Aí muitos confundem isso com amor à primeira vista. Irmãos, eu não acredito em amor à primeira vista. Amor é decisão, você escolhe amar alguém, você decide amar alguém. Amor é relacionamento. Então, muitas vezes a pessoa está tomada de uma paixão que ela não consegue abrir os olhos durante o namoro. E o que acontece? Ela se casa. E aí já é tarde para abrir o olho. No casamento, tem que fechar o olho, porque é até a morte. Então, o namoro ele deve ser bem aproveitado, para que se possa descobrir como é a pessoa em todos os aspectos.
Você precisa conhecer Ele como Ele é na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. Você precisa conhecer bem esta pessoa em todas as suas áreas. Mas, irmãos, namoro é um termo moderno. A Bíblia não fala de namoro. Porque naquela época, as coisas eram um pouco diferentes. Antigamente, e em algumas culturas atuais, em algumas nações, os casais eram escolhidos ou arranjados pelos seus próprios pais. E por incrível que pareça, dava certo. A surpresa de um casamento não é ele se acabar, mas é ele dar certo. Com duas pessoas diferentes e ele dá certo. Então você percebe que tem a mão do Todo-Poderoso aí. Sim, irmãos, tem casamentos que são fracassos. Mas tem casamentos, irmãos, de pessoas ímpias que dão de 10-0 em casamentos cristãos. Tem casamentos de pessoas ímpias com 60, 70 anos. E tem casamentos de cristãos terminando em 2, 3 anos. Então percebe que existe a mão divina, porque pessoas, até mesmo pessoas que não têm o temor de Deus, conseguem ser fiéis neste ato, nesta instituição. Então namoro, ele é um termo atual, é um termo moderno. Porque naquela época não tinha isso não. Os pais escolhiam, os pais iam ali, escolhiam alguém, alguma mulher para casar com o seu filho. Eram casamentos arranjados, muitas vezes eram casamentos políticos. Mas dava certo. Por quê? Pelo conceito que temos de que amor é uma escolha. Amor é uma escolha. Então, se você escolhe amar, se você escolhe respeitar esta pessoa, dá certo sim. O pastor Cláudio Duarte, ele costuma dizer que existem 3 máximas na nossa vida. A primeira delas é nós descobrirmos o nosso propósito aqui na terra. Nós precisamos saber o que nós vimos fazer aqui. A segunda máxima da vida é: para onde nós vamos depois daqui? Quando morrermos, para onde nós vamos? E a terceira máxima é: com quem eu vou viver aqui, essa vida? Vocês percebem que a gente não escolhe em que família a gente quer nascer? A gente não escolhe quem serão os nossos pais? Mas Deus nos dá o direito de escolher quem vai viver conosco. Ou seja, a única pessoa que você pode escolher para a sua família é a sua esposa. É o seu esposo. Então, se você tem esse direito, se você tem essa liberdade, se o Senhor te permite escolher, por que não fazer uso e caprichar na escolha? Irmãos, será que Deus escolhe alguém para nós? O que vocês acham? Os solteiros, tem quase nenhum aqui, né? Os solteiros, será que Deus escolhe alguém para você? A única pessoa que nós vemos que Deus escolheu na Bíblia foi Eva para Adão. E o que foi que aconteceu? Na hora do erro, na hora do pecado? A mulher que tu me destes.
O homem jogou a culpa em Deus, porque Deus escolheu Eva para ele. Então, irmãos, depois disso, Deus não escolhe mais ninguém para ninguém. Mas Deus, Ele nos ajuda na escolha. Deus, Ele pode nos direcionar para uma escolha. Eu acredito que quando oramos, quando pedimos a direção de Deus, Ele nos ajuda e nos orienta nessa escolha. Mas Deus nunca vai escolher por nós. Ele vai colocar a oportunidade de escolha nas suas mãos. Deus não vai escolher por você. Deus, se você pedir que a vontade de Deus se faça na tua vida, e não peça que a vontade de Deus se faça na tua vida se você não tem coragem de acatar a vontade de Deus. Se você não quer acatar a vontade de Deus, então não peça. Porque às vezes a gente pede, Senhor, que seja feita a tua vontade. O Senhor está mostrando, a minha vontade é essa, mas a gente vai e não faz. Então, irmãos, eu creio que Deus, quando nós pedimos que a vontade dEle para esta área da nossa vida se manifeste, eu creio que Ele nos orienta e nos ajuda a decidir. Mas Ele não vai pegar na mão de ninguém e botar do teu lado. A escolha sempre será tua, para que no futuro, quando não der certo, você não venha dizer a mulher que tu me destes. Deus pode confirmar um namoro? Deus pode, irmãos, confirmar um namoro? Pode sim. Por que não? Se há princípios na sua palavra. Deus fala de diversas formas. Deus fala na nossa consciência. Deus abre os nossos olhos. Deus nos dá as direções que nos indicam, mais ou menos, se aquilo é ou não da vontade dEle. Então Deus pode sim confirmar um namoro quando nós buscamos a sua direção. Ele vai evidenciando nos nossos olhos aquilo que é bom e aquilo que não é. Ele vai mostrando os detalhes. Ele vai trazendo paz ao nosso coração. E a coisa, quando é de Deus, irmãos, ela caminha. Ela culmina para isso. Naturalmente, ela caminha para isso. A direção de Deus é sempre a melhor. Irmãos, se a gente pede a Deus para nos auxiliar em uma escolha como essa, é porque nós cremos que Deus conhece as reais intenções do coração. Deus vê aquilo que nós não vemos. Deus enxerga aquilo que não enxergamos. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, se você deseja a vontade de Deus, boa coisa você deseja. Então, peça a Ele que lhe aponte o caminho, e certamente Ele vai te apontar. Ele te apontará o caminho, mas lembre-se, a escolha estará nas suas mãos. Às vezes a gente recebe uma profecia e não sabe lidar com ela. Quando alguns vasos de Deus foram usados há muitos anos atrás, na minha vida, para dizer que eu tinha um ministério pastoral, irmãos, a profecia foi liberada, foi confirmada pela boca de muitas pessoas. Todas as coisas caminharam para isso. O direcionamento de Deus foi para isso. Mas eu era livre para escolher não ser. Mas, irmãos, a vontade de Deus, ela é tão boa e ela é tão irrecusável que a gente não tem como não acatar
tendo a plena certeza de que é a vontade dele. Porque a gente se sente em paz. A gente se sente bem porque os planos de Deus são de paz e não de mal. Portanto, você precisa ter maturidade para saber lidar com isso. Para confirmar essas profecias com outras evidências. Que com certeza, se for de Deus, vai culminar para isso. E vai acontecer no tempo ideal e perfeito. Então, irmãos, nós vemos a importância do namoro, porque um relacionamento longe dos princípios divinos pode resultar em uma experiência nociva e traumática. Vejamos então algumas características de um namoro cristão. Se é um namoro cristão, não é qualquer namoro. É um namoro diferenciado, né, daquilo que é praticado nesse mundo. Primeira característica de um namoro cristão é que esse namoro objetiva o casamento. Ou seja, cristão não deve namorar por lazer e passatempo. Cristão não pode namorar só por curtição. O cristão consciente, ele encara o namoro como uma etapa importantíssima e básica para um relacionamento duradouro e feliz. Já pensou que você, no namoro, você está se entregando sentimentalmente e alguns se entregam corporalmente? E você está se entregando sentimentalmente e corporalmente a alguém que você não tem intenção de nutrir algo mais duradouro? Isso é pecado, irmãos. Em outras palavras, o que o mundo está praticando aí se chama ficar. Esta palavra não existe no dicionário cristão. Cristão não fica não, irmãos. Fica mesmo aqui no mundo, né? Então, irmãos, já parou para pensar que se você está se relacionando com alguém e de má fé, você não tem a intenção de se casar com esta pessoa, de ter algo duradouro, você está bulindo na mulher de outro. Por que você não vai querer algo compromissado com ela? Então, irmãos, a gente precisa ser objetivo e sincero. O cristão, ele precisa ser objetivo e sincero ao entrar em um relacionamento. A partir do momento que ele percebe, ou que ele evidencia que aquilo não tem futuro, que ele não deseja nutrir algo duradouro, o recomendável é que ele termine esse relacionamento. Pelo menos eu, pessoalmente, eu fazia isso. Quando eu percebia que o negócio não ia fluir, eu caía fora. Porque não adiantava eu ficar alimentando algo que eu via que não ia ter futuro. Então, o cristão comprometido com o objetivo do namoro cristão, ele deve visar o casamento. Não namorar por lazer ou passatempo. Outro princípio ou característica de um namoro cristão é não se prender a jugo desigual. O que é isso, irmãos? Jugo desigual. É crente com não crente. A Bíblia diz que não há comunhão das trevas com a luz. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do 14, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os descrentes. Irmãos, isso é problema. Não adianta iniciar um namoro com alguém que não é cristão,
pois isso pode resultar em um casamento equivocado, e nem venha com a desculpa de que ele vai se converter a partir de você, que isso não vai acontecer. Pode até acontecer, mas essa conversão aí está comprometida, porque pode ser mal intencionada. O desejo e o ideal é que ambos já comecem no mesmo processo, convertidos a Cristo. E você precisa, de fato, se certificar se essa pessoa é cristã, irmão. Porque tem muitos que andam e frequentam igrejas que não têm comportamento de cristão. Então, precisamos tomar cuidado, solteiros, né? Que nem todos que frequentam a igreja são verdadeiros cristãos. É preciso começar do modo certo. E o conselho do apóstolo, certamente de alguém experiente, é: não se prenda a jugo desigual. Outra característica de um relacionamento cristão é que esse relacionamento tem propósito. Como dissemos, o cristão ele não namora, não deve namorar, né, por passatempo ou lazer. Irmãos, a gente não se casa apenas para satisfazer necessidade sexual. Existe um princípio maior, existe um propósito. Qual é a missão, qual é o objetivo de um casal cristão? Os ideais precisam se complementar. Alguns dizem que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Olhando por um aspecto mais geral, é possível perceber isso. Então, o namoro cristão ele tem que ter um propósito maior. Os propósitos precisam se encaixar, se somar. Amós 3,3 vai dizer: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Como é que vão andar dois juntos se não estiverem de acordo? O reino dividido não subsiste. Então, se um quer viver de uma forma, outro quer viver de outra, fica complicado o relacionamento. Namoro cristão tem limites. Namoro cristão tem limites. O namoro cristão ele não segue os mesmos padrões do mundo. Existem aí uns namoros modernos, onde é permitido, né, todo tipo de intimidade, inclusive a sexual. Mas o namoro cristão ele não segue essa prática. Deve-se honrar a santidade e evitar fazer tudo aquilo que os leva para a prática sexual. Então precisa se estabelecer limites. Tudo aquilo que desafia, te leva ao pecado sexual, isso deve ser evitado, deve ser cortado do seu relacionamento. O namoro cristão, ele mantém o respeito e a fidelidade. Porque, irmãos, se não houver respeito e fidelidade no namoro, no casamento é que não vai haver. O namoro é um ensaio para o casamento. Namoro equilibrado tem o tratamento recíproco de dignidade, respeito e valorização. Então o respeito ele é imprescindível para um compromisso duradouro. Desrespeito é falta de amor. Se o cara te trai no namoro, não espere muita coisa no casamento não, viu? Infidelidade no namoro leva a infidelidade no casamento. Fidelidade é elemento imprescindível em qualquer tipo de relacionamento, não somente no namoro. E um dos propósitos mais importantes é que o namoro cristão busca honrar a Deus.
Por isso, é um namoro cristão. Deus é o centro. Como se diz, é o trio amoroso. Você, a outra pessoa e Deus. O casal e Deus. Deus é o centro do relacionamento. Namoro que não honra a Deus não pode ser chamado de namoro cristão. Portanto, irmãos, eu acho que falando isso, dá para resumir basicamente as orientações para um namoro que deve honrar a Deus e que certamente vai te fazer feliz. Mas vamos falar agora sobre casamento, ou pelo menos começar a falar sobre casamento. O casamento, irmãos, é uma instituição divina. Casamento é uma instituição divina, não é instituição humana. Casamento não é invenção de homens. Casamento é instituição divina, isso está bem claro lá em Gênesis 2, 24. Que é onde Deus estabelece o casamento. Diz assim, não precisa abrir vocês. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, nesse simples versículo, tem tanto princípio aqui. Primeiro princípio é o que já dissemos, é que o casamento é instituição divina. Segundo, o casamento é o ápice da relação. Vemos que a relação ela começa com o namoro, né? À medida que vai se percebendo que as confirmações vão se tornando evidentes, aí vem o noivado e por fim o casamento. É o ápice da relação. Irmão, o casamento não é qualquer relação, é uma relação diferente. É uma relação diferente de paternidade. Porque existe um princípio aqui, irmãos, é divino. O casamento, nós percebemos também que a formação de uma nova família, o versículo diz que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Ou seja, deixa pai e mãe. Irmãos, não dá certo esse negócio de casais estar dentro da casa dos pais. É problema. A Bíblia é clara. Deixa pai e mãe para se formar uma nova família. Esse negócio de deixar parente, né, no meio do casamento, isso não é ideal. O Senhor diz lá em Gênesis 2,18 que não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Deus viu a necessidade de o homem ter uma companheira. Todos os animais tinham a sua companheira, por que o homem não poderia ter também? Então, nós vemos o princípio aqui de formação de uma família por meio do casamento. E de fato, o homem e a mulher precisam deixar os seus pais. Homem e mulher que deixa seus pais ficarem interferindo constantemente no seu relacionamento e que ficam constantemente consultando sua mãe e seus pais, ou que não quer sair da casa dos seus pais, só quer viver lá, dá mais atenção aos seus pais do que ao seu próprio cônjuge, não dá certo. O princípio está aqui. Existem outros e outros princípios. Casamento é heterossexual, monogâmico e monossomático. Está aqui no simples versículo, Gênesis 2, 24. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher. Irmãos, casamento é heterossexual, é homem com mulher. Deus criou
homem e mulher. Deus criou macho e fêmea. Como diz o povo aí nos memes, né? Deus não criou Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva. Então Deus estabeleceu um casamento entre homem e mulher. Somente uma relação heterossexual pode cumprir os propósitos de Deus para a família. Como que duas pessoas do mesmo sexo vão gerar? Não tem como. Irmãos, a Bíblia não negocia esse princípio. Tudo que foge a esse padrão é antibíblico. Casamento estabelecido por Deus é heterossexual. É um homem com uma mulher. Casamento é ainda monogâmico. O homem com apenas uma mulher. O versículo é claro: se une a sua mulher e não as suas mulheres. Isto é, deve-se unir-se apenas a sua mulher. Deus não criou um Adão para várias Evas, ou vice-versa. A poligamia está em desacordo com os princípios de Deus para o casamento. Poderia citar vários textos aqui para vocês. Esta norma também é reafirmada na lei moral. O que é que Deus diz lá nos 10 mandamentos? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Moisés não deu provisão à questão da poligamia. A poligamia foi invenção do homem, não foi de Deus. Poligamia surgiu lá, nos descendentes de Caim. Embora Deus tenha permitido a poligamia, ela sempre foi marcada por prejuízos. Casamentos poligâmicos foram sempre marcados por prejuízos e desastres. Vou lhe citar um exemplo bem claro e conhecido: Salomão. Um homem que pediu sabedoria a Deus. O grande fracasso de Salomão foi a poligamia. Por que antigamente tinha esse costume? Irmãos, eu percebo que a mulher, ela era muito frágil, digamos assim. Ela não tinha tantos benefícios quanto o homem. Então a mulher naquela época, ela era totalmente dependente do seu marido. Se ela não tivesse alguém para acolher ela ficava totalmente desassistida. Então muitas pessoas tinham várias mulheres para poder até ajudar aquela mulher, para dar uma garantia a ela, para dar uma descendência a ela. Então a poligamia, ela aparece nesses casos. E como eu expliquei também, havia bastante casamentos políticos. Casamentos segundo os interesses, para se estabelecer relações. E assim aconteceu com Salomão. Seus casamentos eram políticos. Ele visitava um lugar, ele visitava uma cidade e ali se casava com alguém. Estabelecia ali uma relação, uma conexão.
Deus permitiu, mas Deus não aprovou. Uma coisa é Deus permitir que algo aconteça, outra coisa é Deus aprovar. Porque o princípio estabelecido por Deus em Gênesis é o homem se casar com uma mulher. Esse princípio foi confirmado em vários textos, em vários versículos. E a poligamia de Salomão não passou batido, ele sofreu as consequências. Assim como outros que também praticaram a poligamia sofreram as consequências. O apóstolo Paulo afirma, né, no texto que a gente leu, 1 Coríntios 7,2, cada um tenha a sua própria esposa singular, e cada esposa tenha o seu próprio marido. Ou seja, irmãos, a relação é monogâmica. Ao mencionar as qualificações, né, do presbitério, Paulo fala lá em 1 Timóteo 3,2, que o bispo seja esposo de uma só mulher. O casamento é ainda monossomático. O que é isso, irmãos? Formação de uma só carne. Uma intimidade que não pode ser separada. Uma intimidade total. Uma união total, uma união física, uma união sentimental, uma união espiritual, uma união econômica. Casar é ser um. Unidade. Muito embora a expressão uma só carne signifique muito mais do que uma união física, contudo, a união básica do casamento é a união física. Uma só carne aqui aponta não apenas para a unidade, mas também para a intimidade por meio do exercício da sexualidade no casamento. Relação sexual antes do casamento é fornicação. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8. E relação sexual extraconjugal ou fora do casamento é adultério. É pecado. Fornicação e adultério. Deus se desagrada de quem faz sexo antes do casamento e também se desagrada quem não faz depois de casar. Aí a pessoa fica naquela empolgação, né, do casamento, tal, tá ali se segurando, aí peca que só, aí casa e depois não quer fazer mais. Está pecando também, irmãos. Nós vamos ver aqui, Paulo mostra isso. Então Deus, ele deixou o sexo para a união conjugal, para o casamento. Quem faz antes está pecando, quem faz fora está pecando, quem não faz dentro está pecando. O sexo no casamento, ele tem força de ordenança. Então, irmãos, apesar de que o mundo está denegrindo a sexualidade, Deus criou a sexualidade para o princípio do casamento, para um princípio puro e santo. Deus nos criou seres sexuados. Deus nos constituiu da forma que nós somos. O sexo nos foi dado não apenas para a procriação. Quando ele diz, multiplicai-vos, enchei a terra. O sexo não foi dado por Deus apenas para a procriação, não. O sexo foi dado também como uma grande fonte de prazer. Está lá em Provérbios, capítulo 5, do 15 ao 19, ele diz assim, beba a água da sua própria cisterna,
e das correntes do seu poço? Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. Ele está falando de sexo aqui, irmãos. Salomão está falando do prazer sexual, do sexo como fonte de prazer, não apenas como uma necessidade de procriação. O sexo é bom, é santo e puro. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Vejamos o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre essa questão da sexualidade, para a gente encerrar por hoje. Veja aí 1 Coríntios 7, no capítulo que a gente leu, versículos de 3 a 5. Vejamos aí o que o apóstolo Paulo nos ensina. 1 Coríntios 7, de 3 a 5. Diz assim: que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um do outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: que a esposa conceda o direito do seu próprio corpo ao esposo, e que o esposo também conceda o direito do seu próprio corpo à sua esposa. Se um dos motivos apontados por Paulo para fugir da imoralidade é procurar alguém para o casamento e a satisfação dos seus desejos carnais, em um padrão que Deus conhece como sendo legítimo, não é salutar que ambos se neguem à relação sexual. Porque isso pode colocar um ao outro em perigo. Então percebe-se em alguns relacionamentos que existe às vezes um jogo desse tipo. A mulher fica inventando, pretexto. E também tem homem que tem dor de cabeça também. É humano, Então fica um nesse joguinho, evitando. Mas, meu querido, esse é um mandamento para o casamento. Paulo está dizendo que você não deve fazer isso, porque você está colocando o seu cônjuge em risco. A única exceção que ele estabelece para você não ceder o corpo ao seu cônjuge é diante de um propósito de consagração e oração. Desde que haja consentimento mútuo, haja combinação, e desde que isso seja por um tempo limitado.
Aí o varão a varoa quer fazer um jejum de 40 dias. O jejum de Cristo Jesus. Aí vai colocar o varão em risco. Se bem que ele não estabelece aqui esse tempo, né? Mas ele disse que deve ser um tempo limitado, né? Ou pelo menos aceitável, né? Mas pode ser um tempo arriscado, né? 40 dias. A depender, né, das condições do casal, talvez seja um tempo exagerado. Mas a única exceção que Paulo diz para os cônjuges não cederem o seu corpo um ao outro é nesse aspecto. A não ser, se você faz isso por marra ou por pirraça ao seu cônjuge, você está agindo errado. Você está colocando ele em risco. Você precisa cumprir com seus deveres matrimoniais. Se uma das funções do casamento é justamente essa, para que os cônjuges fujam da imoralidade, da aparência do mal, e você chega no casamento, faz uma coisa como essa, você está expondo o seu companheiro. E assim, irmãos, nós encerramos por hoje. E na próxima quarta-feira a gente continua falando sobre casamento. A gente vai falar também sobre divórcio, sobre novo casamento. Vamos falar sobre quem vive abrasado ou junto, né? São ensinamentos importantes e eu continuo incentivando vocês a participarem.